Então, hoje vamos falar sobre gramática. O assunto é a acentuação. Vamos falar sobre o acento agudo, que é esse tracinho que vai em cima das vogais, e o acento circunflexo, que também vai em cima de algumas vogais. Para que serve, então, a acentuação? A acentuação serve para demonstrar qual é a sílaba mais forte na palavra. Então, onde estiver o acento agudo ou o acento circunflexo, é ali a sílaba mais forte. Serve também para identificar o som das vogais e diferenciar o sentido das palavras. Olhe essas duas palavras aqui, vovo e vovo. Se eu coloco o acento agudo aqui, ele vai ficar vovó, que é o grampinho da vovó, acento agudo. Ou vovô, que é o chapeuzinho do vovô, acento circunflexo. Olha como muda a pronúncia, olha como muda o som. Vovó e vovô. Aqui você abre a boca, ó, vovó. Aqui você fecha a boca, vovô. O acento agudo nós usamos nas vogais com pronúncia aberta. A, E, I, O, U. Água, época, índio, óbvio, útil. Então, se eu tiro o acento, por exemplo, aqui na palavra época, vai ficar epoca. Por isso que a gente fala que o acento ele muda o sentido da palavra, olha só. Se eu tirar o acento, fica epoca. Né? Se eu tirar o acento aqui de útil, aqui do U, o acento agudo, fica útil, né? Muda totalmente o sentido da palavra. O acento circunflexo representa as vogais fechadas, né? Então, vogais abertas, né? Nas vogais que vai o acento agudo, o acento circunflexo é fechadas. A, E, O. Olha só como que fica a palavra. Lâmpada. Você. Camelô. Se eu tirar o acento aqui, ele vai ficar camelo. Se eu tirar aqui, ó, ele não vai ficar lã, ele vai ficar lá. Então, o circunflexo dá esse som de o som nasal. Olha como ficaram essas palavras aqui. Acento agudo com vogais abertas, né? Cipó, pássaro, ícone, saúde, açaí, boné, público, saída, café, dominó. Então, o acento é que vai determinar qual é a sílaba forte, ó. Ícone. Então, o I é mais forte. Pássaro, o pá é mais forte. Cipó, é o pó que é mais forte. O acento circunflexo, vogais fechadas. Aqui, vogais abertas, com acento agudo, a gente abre a boca para falar. E aqui a gente fecha, que é aquele som nasal. Ônibus, acadêmico, ambulância, judô, bombolê, complô, dinâmico, gênero. Né? Então, normalmente, a gente fecha a boca para falar quando é o acento circunflexo, aquele som nasal. Aqui a gente abre, ó, cipó, ó. Se eu tiro o acento, fica cipo. Por isso que a gente fala aqui, tanto o acento agudo quanto o acento circunflexo, ele muda o sentido da palavra. Né? Então, por isso que as palavrinhas têm que ser bem acentuadas, né? Corretamente. Se eu tirar ó, aqui, ó, dinâmico, esse que eu falo dinã, ele vai virar se eu tirar o acento, né? Dinâmico. E não está correto. Por isso que eu tenho que pensar bem na hora que eu pronuncio, que eu falo, o sonzinho que sai de cada sílaba.